Olá, hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a ira de Deus e a questão da grande tribulação, porque ainda existe uma certa dificuldade para a compreensão do assunto por parte de alguns irmãos. E hoje eu quero trazer aqui Apocalipse, capítulo de número 6, onde fala da abertura dos 6 primeiros selos. Vocês vão entender que esses esses selos, eles trazem algo que nos remete também ao que nós falamos no Mateus 24. O que nós temos aqui, quando eu observava o Cordeiro, ou seja, Cristo, abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos dizendo com voz de trovão: Venha. Quando olhei, vi um cavalo branco, seu cavaleiro carregava um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa. Ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Há quem diga que esse cavaleiro aqui é o anticristo, outros dizem que é Cristo, outros dizem que representa o evangelho, mas na verdade esses cavaleiros são seres a serviço de Deus para executar juízo. É o que nós temos na palavra de Deus. Então, o primeiro cavaleiro do cavalo branco, ele sai para conquistar vitórias. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivo: Venha. E então surgiu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu uma grande espada e autoridade para tirar a paz da terra. Houve guerra e matança em toda parte. Então, aqui, nesse segundo cavaleiro, nós temos a guerra. O propósito aqui é tirar a paz da terra através da guerra e das matanças. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha. Quando olhei, vi um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. E ouvi a voz dentre os 4 seres vivos dizer: Uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada custarão o salário de um dia, mas não desperdice o azeite nem o vinho. Ainda que algumas pessoas querem trazer algum tipo de significado para esses elementos, o que nós percebemos que a consequência da guerra ela traz uma carestia, né? A guerra ela vai trazer aqui aumento das necessidades básicas e isso trará uma certa dificuldade para as pessoas em termos de economia. Isso sempre que acontece guerras, nós temos problemas econômicos. Nós estamos vivendo muitas vezes reflexo na economia baseada naquilo que vem a partir de guerras entre países. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi o quarto ser vivo dizer: Venha. Quando olhei, vi um cavalo amarelo. Seu cavaleiro se chama Morte e o mundo dos mortos o seguia. Eles receberam autoridade sobre um quarto da terra, para matar pela espada, pela fome, pela doença e por meio dos animais selvagens. Então, preste atenção. Aqui nós temos um outro juízo de Deus que ele se apresenta por meio da fome, que pode ser consequência da guerra, doenças, que também vêm como consequências da guerra. Aqui nós temos animais selvagens. No entanto, esse tipo de juízo, ele já foi dito também no Antigo Testamento. Então, a linguagem apocalíptica, ela de João no Apocalipse, ela não está desassociada
da linguagem apocalíptica do Antigo Testamento. Quando nós pegamos, por exemplo, Ezequiel 14, versículo 21, nós vamos encontrar a seguinte Ezequiel 14, eu vou abrir aqui para vocês. Nós vamos aqui ver o versículo 21. Para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer aqui. 14, versículo de número 21. 14, Ezequiel 14, 21. Agora, assim diz o Senhor soberano: como será terrível quando esses 4 castigos terríveis, guerra, fome, animais selvagens e doenças, caírem sobre Jerusalém e destruírem todo o seu povo e seus animais. Então, os irmãos vão lembrar que guerras, aqui nesse contexto, Deus usa-se também das guerras para executar juízo contra aqueles que são impenitentes. No mundo moderno, na nossa era, a tendência das pessoas é não acreditarem que Deus possa usar desses recursos para trazer juízo, punição para os seres humanos. Mas é o que nós vemos na palavra de Deus. Então, voltando ao assunto de Apocalipse 6, nós agora chegamos, depois do cavaleiro amarelo, nós temos o quarto, quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi sobre o altar, almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e por seu testemunho fiel. Então é interessante a gente observar aqui que no meio de todo esse julgamento que Deus utiliza, nós temos aqui esse paralelo, né? Guerras, pestes, doenças, né? Essas questões aqui, fomes. A gente percebe que tem um paralelo com Mateus 24, onde Jesus também falou desses sinais. E naquele período ele fala de princípio das dores. O que nós vemos é que esses tipos de sinais, eles vão aumentando gradativamente até chegar o momento do seu ápice, onde haverá o julgamento de Deus com relação à nação, às nações. Enquanto isso não acontece, ou quando acontecem guerras e qualquer tipo de catástrofes das naturezas desse tipo, mesmo os cristãos sofrem, né? E aqui, quando o Senhor permite essas coisas acontecerem, o propósito é levar o ser humano ao arrependimento. Então, muitas pessoas, no meio das aflições, eles repensam as suas atitudes e se voltam para Deus e se arrependem. E acaba sendo benéfico isso. O salmista diz assim: foi bom ter sido afligido para que eu pudesse ter conhecimento dos teus preceitos. Então, muitas vezes, as aflições levam o homem à reflexão da sua vida, da sua conduta e da necessidade de se curvar diante de Deus. Feliz é o homem que assim se comporta. Mas o homem ímpio, muitas vezes, endurece ainda mais o seu coração com Deus, e ele se revolta ainda mais e passa a se tornar cada vez mais agressivo contra Deus e contra aqueles que servem a Deus. A consequência disso, a perseguição. E a perseguição do povo de Deus sempre aconteceu, sempre houve. O Senhor Jesus já tinha dito que o seu povo seria perseguido. Então a perseguição por parte dos ímpios faz parte da vida do cristão. E aqui nós temos o que? As almas daqueles que morreram, e nesse contexto aqui de guerra, nós percebemos que há uma perseguição a martírio, né?
E muitos cristãos são martirizados por causa da fé. O que nós temos aqui são os martírios por causa da fé. Na história da igreja sempre existiu os martírios. Cristãos são martirizados. Ainda hoje nós temos pessoas que são martirizadas por causa da sua fé. Mas o que nós temos aqui no contexto é que essas almas debaixo do altar, elas clamam ao Senhor em alta voz, dizendo: Ó soberano Senhor e santo e verdadeiro, quanto tempo passará até que julgues os habitantes da terra e vingues nosso sangue? Então é importante a gente perceber aqui que João está falando de uma visão. A alma debaixo do altar, ou as almas debaixo do altar, ela tem um significado muito importante. Por quê? Se nós pegarmos aqui, eu quero ler para vocês, Levítico capítulo 4, diz assim, olha: em seguida o sacerdote colocará um pouco de sangue nas pontas do altar de incenso, perfumado que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada do encontro. Então, no Antigo Testamento, tinha-se o culto levítico, onde o altar do sacrifício, os animais eram sacrificados ali e o sangue era utilizado. E o sangue ficava na base do altar. Então, o que nós vemos aqui nessa uma figura de linguagem onde o Senhor quer mostrar que aqueles que são mártires por causa da fé são recebidos por Deus como uma oferta, como um sacrifício, como uma espécie de testemunho, de adoração a Deus. E Deus há de operar também o julgamento daqueles que farão maldade para com os seus servos. Não ficarão impunes aqueles que se levantam contra os servos de Deus. É isso que a palavra do Senhor está querendo dizer. Aqui não está falando que você tem almas lá em cima no céu, orando, intercedendo por nós, não. Aqui a gente percebe que as almas aqui, elas estão como que se fosse o sangue na base do altar. E assim como o sangue, na palavra de Deus, o sangue de Abel clama, e claro que o sangue não estava clamando, mas nós temos ali uma figura de linguagem onde o Senhor mostra que o sangue de Abel, o resultado do sangue de Abel, que foi morto, né, por Caim, seu irmão, ele clama, ou seja, ele espera por julgamento, por juízo. E aí nós temos isso. É também uma figura onde as almas estão esperando pelo julgamento, esperando pelo juízo de Deus contra aqueles que fizeram isso com eles. Então nós vemos aqui. Então cada um deles foi dado uma veste branca e lhes foi dito que descansasse mais um pouco até que se completasse o número de seus irmãos, seus companheiros no serviço, que se ajuntaria a eles depois de serem mortos. Ou seja, isso está mostrando que aqueles que morreram descansam em Deus, esperando que o que seja completado os outros, ou o número dos outros irmãos. O que quer dizer isso? Que Deus tem aqueles que hão de glorificar a Deus por meio do martírio. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que tiver que ser preso, ele vai ser preso. Que tiver que ser morto à espada, será morto, será martirizado. Então, o número será completado. Deus tem o número daqueles que deverão glorificá-lo por meio do martírio. Lembrando que quando o Senhor Jesus fala com Pedro, ali no finalzinho do Evangelho de João, nós vemos Jesus falar com Pedro. Eu quero até ler para vocês aqui, Evangelho de João, para não ficar em dúvida aquilo que eu quero mostrar para vocês. Jesus aparece aos seus discípulos.
E aqui, olha, João capítulo 21, versículo 18. Eu lhe digo a verdade, Jesus falando com João. Quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e ia onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos e outros o vestirão e o levarão aonde você não quer ir. Jesus disse isso para informá-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então, o Senhor Jesus, nesse momento, já estava revelando para João que ele iria morrer crucificado. E essa morte, por meio da crucificação de Pedro, né, é, seria uma morte para glorificar a Deus. Então, aqui nós temos os martírios, aqueles servos de Deus que foram martirizados e outros seriam martirizados. E aí, chega-se o momento do sexto selo. Então, quando eu observava, o cordeiro abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. Preste atenção que aqui nós temos o terremoto, a figura do terremoto também como julgamento e juízo de Deus. Também terremotos sempre existiram, mas Deus pode usar desses artifícios também para trazer julgamento ou levar as nações ou os seres humanos a uma reflexão sobre a vida e sobre a necessidade de se render a Deus. O sol ficou escuro como um pano negro e a lua inteira se tornou vermelha como sangue. Então as estrelas caíram do céu como figos verdes de uma figueira sacudida por um forte vento. É importante observar que aqui o que nós temos é uma linguagem apocalíptica. A linguagem apocalíptica ela se apresenta dessa forma, Mateus 24 também apresenta semelhantemente isso, antes da grande tribulação. Aí nós percebemos antes do Senhor Jesus vir, né, nós temos lá essa expressão no Mateus 24, no período da grande tribulação. Então, aqui nós percebemos as estrelas caindo do céu. É claro que não é literal as estrelas caindo do céu, né? As estrelas caindo do céu na terra. Nós sabemos que não é literal, é uma linguagem simbólica apocalíptica para mostrar a intensidade do julgamento que está por vir. O céu foi enrolado como um pergaminho e todas as montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. Então, ou seja, o terremoto grande, as montanhas e ilhas movidas do seu lugar. É claro que aqui mostra a intensidade do julgamento. Não quer dizer que todas as montanhas do mundo foram movidas e todas as ilhas foram movidas do seu lugar. Até mesmo porque na sequência do Apocalipse, nós percebemos que a vida ainda continua. Então, nesse período aqui, desse sexto selo, nós temos então os reis da terra, os governantes, os generais, os ricos, poderosos, os escravos, os livres, todos que se esconderam em caverna e entre as rochas das montanhas. É interessante que, diante da gravidade do julgamento, os poderes tentaram esconder do julgamento do cordeiro, da ira do cordeiro, né? Entrar em cavernas. Aí nós temos hoje as pessoas fazendo bunkers, criando bunkers para se precaver, para escapar, né? Mas da ira do cordeiro, quando o Senhor vier derramar realmente a sua ira sobre os poderosos que não se curvam diante de Deus, eles não escaparão. E eles vão dizer: caiam sobre nós, esconda-nos a face daquele que está sentado no trono da ira do cordeiro, pois chegou o grande dia da sua ira. Quem poderá sobreviver? E aqui chegou o grande dia da sua ira. Aqui sim, nós vamos ver que a partir daqui, Deus tratará do momento do grande dia da sua ira.
mas antes de derramar sua ira, ele sela o seu povo, ou seja, ele separa o seu povo para que aquilo que ele derrama como ira não seja não venha atingir o seu povo, porque ele tem um alvo a derramar sua ira, e o alvo da ira não é a igreja do Senhor, não é o seu povo, e sim os impenitentes ou os incrédulos, aqueles que fazem mal aos justos e à terra de Deus.